Alfabetizando, com Alê Moreno. Olá, no programa de hoje eu conversarei com vocês sobre educação, mais especificamente educação à distância. Eu tenho observado que nos tempos de isolamento social e de pandemia que estamos passando, houve uma enxurrada de ofertas de educação à distância. Muitas delas eu tenho certeza que são válidas e podem ajudar muitas pessoas nesses tempos de muita ansiedade e estresse. Contudo, quando eu penso nas escolas e nas universidades corporativas, sempre me remete à possibilidade de uma educação que seja centrada no estudante e não no conteúdo, como normalmente a educação à distância é. Quando eu quero dizer que ela é centrada no conteúdo, é que se oferece uma quantidade infinita de vídeos, filmes, depoimentos de alguns experts sobre alguns temas, mas poucas vezes se convida a uma interação, uma troca, um diálogo com os participantes ou os estudantes. Ou seja, a gente replicou um modelo de produção de conhecimento, de conteúdo em série, muito conhecido pelo modelo industrial de educação, vigente ainda, e a gente repetiu isso para o modelo à distância. Ou seja, ainda o participante ou estudante continua sendo o polo passivo no processo de aprendizagem. Ele não é convidado a ser realmente um agente de troca e alguém que tem conhecimento, repertório, possibilidades para, junto com o facilitador, construir algo, alguma coisa que de fato seja importante e significativa para ele nesse processo. Outro ponto que eu gostaria de trazer nesse instante é que naquelas letrinhas do VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, talvez a gente nunca tenha vivido tão claramente a incerteza e o ambiente de incerteza. A partir dessa percepção de que a incerteza está clara nesse instante, o que me traz uma reflexão é por que as soluções prontas resolveriam problemas de um mundo tão incerto? Será que não seria um instante de um convite, do diálogo, da troca? Será que isso não fica mais evidenciado nesse momento? Por que recorrer a soluções prontas que foram, na grande maioria, construídas, desenhadas, desenvolvidas num período pré-pandemia e não naquilo que estamos vivendo nesse instante, no aqui e no agora? Por fim, nunca estivemos tão vulneráveis e a necessidade de vínculo fica muito evidenciada nesse instante de conexão, de acolhimento, de relacionamento entre as pessoas. E isso, na minha perspectiva, só reforça a necessidade de criarmos ambientes de aprendizagem que, de fato, sejam acolhedores, empáticos e que coloque cada pessoa no centro do processo de aprendizagem. Sintonize. No quadro Sintonize de hoje, eu recebi algumas perguntas e que valem vir para essa conversa. E foram elas que estimularam, inclusive, esse podcast. Elas são basicamente na mesma linha e perguntam como que pensamos um EAD centrado no estudante, centrado no participante. Bom, eu vou falar primeiro de ferramentas. A gente tem uma série de ferramentas que possibilitam trocas. Por exemplo, o Zoom, o Webex, Cisco, o Microsoft Teams. Essas ferramentas possibilitam encontros e trocas virtuais com os participantes, em diferentes níveis e proporções, mas já ajuda muito. Contudo, as ferramentas, como as ferramentas digitais, que são suporte tecnológico, assim como, por exemplo, algumas estruturas libertadoras, que são caminhos, mecanismos que apoiam o processo de aprendizagem, são todos, sempre na minha visão, apoio para gerarem condições de ajuda para que o participante, por ele mesmo, encontre seus caminhos. Para que isso tudo aconteça de maneira efetiva, é fundamental que o facilitador, o professor ou o nome que se queira dar, entenda que ele não é o centro do processo. Ele é parte do processo
Ele ajuda a criar condições de aprendizagem no grupo, mas ele não é o centro. Ou seja, ele não responde a todo instante, ele não é o dono da verdade, ele não é especialista em todos os temas que estão ali, porque na maioria das vezes, esse facilitador, consultor, professor, ele não vive a realidade daquela pessoa ou daquela empresa. E eu sempre acho muito pretensioso alguém que não vive na empresa querer dar respostas para aquela empresa por uma perspectiva que é dele e não do outro, da realidade do outro. Assim, se ele apoia de fato a construção de um ambiente de aprendizagem, muito provavelmente o grupo com mais recursos tomará melhores decisões. E as melhores decisões é um adjetivo desse grupo que é melhor para esse grupo. Essa não é a posição do facilitador. Bom, se você ficou curioso com as plataformas, tecnologias e estruturas que eu apresentei nesse podcast e estiver assistindo esse programa pelo YouTube, eu deixarei na descrição os links para que vocês acessem e as conheçam. É isso, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo programa. Sintetizando com Alê Moreno.